Feche seus olhos. Que nesta manhã, Senhor, a Tua palavra venha dos altos céus. Que ela encha os nossos corações, Pai. Que possamos sair daqui pessoas melhores do que quando aqui entramos. Fica conosco, Senhor, nós rogamos em Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Eu vou pedir só para você aumentar um pouquinho o volume do microfone ou do retorno, porque eu achei que está um pouquinho baixo. Bom dia, irmãos. O irmão Irineu me deu o sinal, nós vamos cantar ainda. Mas eu estava ansioso para começar. Eu já não estava mais aguentando ficar sentado aqui. Até porque hoje eu estou bastante emocionado com o sermão de hoje. Porque ele tem para mim um toque de... Todo final de ano a gente tem essa questão de despedida. As coisas estão acabando, as coisas vão se renovar. E hoje faço o último sermão, assim espero se ninguém furar nas datas que eu ainda tenho como ancião. Faço o último sermão como ancião desta igreja neste ano. E antes de começar o sermão, eu queria agradecer ao irmão Luiz, ao irmão Sebastião, ao Jacksandro e também ao meu irmão aqui, ao Gacê. Esses irmãos e o irmão Jair também, obrigado. Esses anciãos valorosos dessa igreja que me ajudaram bastante e que, com toda a sinceridade do meu coração, irmãos, digo a vocês, eu não consegui acompanhar a minha vida profissional com uma vida de ancianato na igreja. A dedicação é tamanha desses homens que vocês não fazem ideia. Então fica aqui a vocês o meu agradecimento e o meu parabéns também pelo esforço de cada um de vocês aqui na liderança dessa igreja. E como digo que o ano está acabando e tem um gosto de despedida o sermão de hoje, eu comecei a procurar qual era o melhor sermão para esse momento, para esse dia. Aí eu ia me esquecendo que o Clodoaldo pediu que eu mandasse uma mensagem para a internet, que hoje já são 5 países que estão vendo os vídeos do Clodoaldo lá no YouTube, as pregações, as lições, e com toda a dedicação desse irmão que está aqui todo sábado, toda quarta-feira, todo domingo, com toda a programação, ele me pediu então a todos que estão nos assistindo pela internet também, o nosso abraço, tá? Se vocês obedecerem as minhas leis e os meus mandamentos, mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutos. Levítico 26, verso 2 e 3. Irmãos, tem um fundo de verdade essa história? Tem ou não tem? Irmãos, essa história ela não tem só um fundo de verdade, ela tem um fundo, a frente, as laterais. Ela é exatamente o que nós vivemos no nosso dia a dia. A Aninha esperava no Senhor. Mas ela não só esperava, como ela esperava e confiava no Senhor, que o Senhor daria chuva. Irmãos, às vezes nós estamos esperando no Senhor, mas às vezes não da maneira que nós deveríamos esperar. Salmo, abra lá, nós vamos usar bastante a Bíblia nesta manhã. Salmo no capítulo 27, no versículo 14, diz o seguinte, abra lá sua Bíblia rapidamente. Salmo 27, verso 14, diz o seguinte, espera em quem? Espera em quem, irmãos? Abra a tua Bíblia lá, Salmo 27, verso 14, diz o seguinte, espera no Senhor, anima-te, e Ele fará o que com você? E Ele te fortalecerá, Ele cumprirá o teu desejo, Ele fortalecerá o teu coração. E o salmista repete de novo, espera, pois, no Senhor. Irmãos, tem gente que vive esperando. Na verdade, tem gente que vive de esperar. E há uma frase que diz o seguinte, as oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, vai perdê-la. Essa frase é de William George Ward. As oportunidades são como o nascer do sol. Se você esperar demais, você vai perdê-las. A história da Aninha nos mostra muito disto. Estavam todos com o mesmo pensamento de esperar no Senhor, orando, implorando pela chuva. Mas nós não podemos ficar sempre só na expectativa, na espera.
O dicionário da língua portuguesa diz o seguinte sobre a palavra esperar. Esperar é ter certeza, aguardar com desejo e uma certa confiança que algo vai se realizar. O esperar está intrínseco com a esperança. Mas o mundo vive também pregando sobre esperança. Não é só a igreja que fala sobre esperar, sobre a esperança. Nós também ouvimos isso pelo mundo. Há um grupo chamado J Quest que canta uma música que diz em parte da sua letra: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. E as pessoas vivem esperando. Às vezes quem vive esperando demais pode correr o risco de estar recebendo e não estar notando que aquilo que esperava está batendo à sua porta. Tem gente que vive esperando até aquilo que não sabe o que está esperando. Existem aqueles que vivem a expectativa de uma espera que dura para sempre. Existem aqueles que projetam a sua esperança, o seu esperar, no outro, enquanto deveriam estar esperando em Deus. Vivemos num mundo que vive a expectativa de uma jovem, à espera do príncipe encantado. E às vezes, Sebastião, o que vem é o ogro. Mas ele é tão gente boa quanto seria o príncipe encantado. Mas nós vivemos a expectativa de estar esperando algo que às vezes não reconhecemos o que é. E o mundo continua pregando sobre isso. Mas existem aqueles que, como o salmista, no capítulo 27 de Salmos, no versículo 14, nos indica: espera no Senhor, anima-te. Enquanto algumas igrejas e algumas religiões estão apontando para homens, para santos, nós lemos aqui que o salmista nos diz: se você, Jair, tem que esperar em alguém, que seja no Senhor. Irmão Irineu, se tem que esperar em alguém, que seja no Senhor. A mensagem que nós temos para a igreja nesta manhã é: se você tem que esperar algo, espere do Senhor. Porque é Ele que pode te fortalecer, é Ele que pode te animar, Ele que pode fortalecer o teu coração. Existem algumas características das pessoas que vivem esperando, mas não esperando as coisas que o mundo podem oferecer, mas características de pessoas que aprenderam e que estão tentando aprender a esperar no Senhor. Algumas dessas características, ela tem uma viva esperança, e esperança é mencionada lá em 1 Coríntios, abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 diz: agora, pois, permaneçam a fé e o que mais? E a esperança e a caridade. Essas três, a maior delas é a caridade ou o amor, na sua versão da sua Bíblia. Mas vejam que isso também está intrínseco na palavra de Deus. Que permaneçam agora, pois, a fé, a esperança e o amor. Aqueles que esperam no Senhor, que resolveram basear a sua vida na Bíblia, na convivência diária com Deus, esperam nesta situação tríplice que acabamos de ler, com a fé, com a esperança e com o amor. Salmos, no capítulo 40, no versículo 21, no versículo 1, perdão, Salmos capítulo 40, versículo 1 diz o seguinte: ache lá na sua Bíblia, Salmo capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Qual é a segunda característica que nós vemos aqui? Esperar com o quê? Esperar com paciência. Irmãos, esperar não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável. Eu estou aprendendo que isso é cada vez mais difícil com a idade. Mas não a minha idade, a idade da Gabriela. Eles não têm paciência para nada, as crianças, eles querem as coisas, eles não sabem esperar. Talvez sejamos assim também para com Deus. Não sabemos esperar.
E Salmo, no capítulo 40, no versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor. Irmão, se você tem clamado ao Senhor por alguma coisa na tua vida, e você em alguns momentos tem começado a perder a paciência, lembre-se do que o salmista está dizendo aqui. Espera com paciência no Senhor. Outra característica também daqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão aprendendo a esperar no Senhor, está lá em Gênesis, no capítulo 16. Gênesis capítulo 16, versículo 1 a 4. Gênesis 16, versículo 1 a 4 diz o seguinte: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e ela deu por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã, e ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Outra atitude de quem espera no Senhor é de não tomar decisões precipitadas. A decisão de Sara e de Abraão foi precipitada ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Foi tremendamente precipitada. Havia a promessa, e o Senhor é fiel e justo e cumprirá as suas promessas para com o seu povo. E quando eu digo que Ele é fiel e justo e cumprirá para com o seu povo, eu quero que agora você tire essa questão do seu povo e coloque isso para você. Ele é fiel e justo e cumprirá a cada um de nós, para você e para mim, aquilo que Ele tem reservado. Eu tenho certeza de que aquilo que Ele tem reservado a você e a mim é o melhor que Ele pode ter. Aqueles que esperam no Senhor não tomam atitudes precipitadas. Outro capítulo, Êxodo, capítulo 16, abra lá a tua Bíblia, Êxodo no capítulo 16. Êxodo no capítulo 16, versos 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? O povo estava andando atrás de Moisés e atrás de Arão e murmurando e murmurando. Eles não estavam conseguindo esperar no Senhor. Nós não devemos murmurar contra o Senhor. Nós devemos esperar com paciência pelo Senhor. Mas como eu disse, nem sempre esperar é fácil. Esperar gera ansiedade. Esperar tira às vezes as coisas do controle da tua mão e da minha mão. E sabe o que diz lá em 1 Pedro? Vá lá até o finalzinho da tua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 7. 1 Pedro 5, versículo 7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem feito o quê? Ele tem feito o quê, irmãos? De quem? Lança tuas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Mas não é fácil esperar. Esperar então com paciência, sem murmurar, sem tomar decisões precipitadas. A nossa humanidade clama por isso e nós corremos atrás daquilo que nós achamos que devemos ter e às vezes não temos a paciência devida para esperar. A Bíblia ilustra isso muito bem lá no capítulo 11 de São João. Abra lá sua Bíblia no capítulo 11 de São João. Capítulo 11 de São João fala sobre a ressurreição de Lázaro. Do versículo 17 em diante. Capítulo 11, do versículo 17 em diante,
diz o seguinte: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quem já estava 4 dias lá na sepultura? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido a consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que vai acontecer, irmãos? Precisa ser mais alto isso, porque precisa ser confiante. Ainda que esteja morto, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus então pergunta para ela: crês tu isso? E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Verso 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e faz o quê? E te chama. Irmãos, vai ficar muito longo, muito extenso se formos ler até o verso 44. Mas a história diz que Marta e Maria esperavam pelo Senhor. Lázaro começou a ficar mal, começou a piorar, e ainda assim, elas estavam esperando no Senhor. Ainda assim, elas estavam esperando que em qualquer momento Jesus fosse chegar e fosse dar tempo ainda de pegar Lázaro, ainda que moribundo. Fosse dar tempo ainda de fazer com que ele voltasse à vida, que ele não chegasse a morrer. Marta e Maria, aqueles que ali estavam com elas, esperavam no Senhor. Mas Lázaro morreu. Deveriam agora parar de esperar no Senhor porque o seu irmão havia morrido. Deveriam ter deixado de lado agora a esperança e a expectativa que tinham no Senhor, porque Lázaro agora estava morto. Eu fico pensando que às vezes nós, como seres humanos, sempre estamos na expectativa do herói, que vai chegar, como no filme Missão Impossível, faltando 1 segundo para a bomba explodir, ele vai chegar e vai conseguir desarmar e tudo vai ficar resolvido. Mas nós que esperamos no Senhor, devemos entender que as coisas nem sempre assim funcionam. E que o teu tempo, irmãos, e eu já preguei várias vezes sobre isso, o teu tempo é diferente do tempo de Deus. E eu digo amém por isso. O tempo do socorro de Deus é diferente do teu tempo. É diferente do meu tempo. E graças a Deus por isso. Porque em sua misericórdia nós podemos continuar esperando no Senhor, ainda mesmo quando não existe mais vida. Marta corre aos pés de Jesus e diz: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E eu aposto que você em algum momento já correu até o Senhor e já disse: ah, Senhor, se eu o conhecesse nesse período, nada disso teria acontecido na minha vida. Vivemos num mundo em que as pessoas estão precisando de super-heróis, daqueles que chegam e que conseguem o socorro imediato antes das coisas acontecerem. Mas os que esperam no Senhor precisam entender que até mesmo a impossibilidade para o homem é a possibilidade para Deus. Maria vai aos pés de Jesus com o mesmo discurso: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E eu grifei
o versículo 28, que diz muito para mim nesta manhã. São João, capítulo 11, versículo 21, diz o seguinte: e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui. Eu digo para vocês nesta manhã, o Mestre está aqui nesta igreja hoje. Se você tem deixado de esperar no Senhor, hoje é momento de voltar a esperar nele. Porque ele não só está aqui nesta manhã, como o restante do versículo diz, ele está aqui e te chama. E é você que o Senhor tem chamado nesta manhã, para entregar os teus anseios, as tuas dúvidas, as tuas fraquezas. Mas tem gente que às vezes está vivendo uma vida em que parece que não consegue enxergar. Parece que estão abandonados. Isaías no capítulo 49, abra lá a tua Bíblia, Isaías no capítulo 49. Isaías no capítulo 49, no versículo 15, diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não o que, irmãos? Irmãos, ainda que a mãe esqueça do seu filho, aquela que ela está amamentando, aquela que saiu do seu ventre, ainda que isso ocorra, ainda que isso aconteça, o Senhor nesta manhã está dizendo, ainda que tudo isso ocorra, eu não me esqueci de ti, e eu não vou me esquecer de você jamais. Jesus não havia esquecido de Marta, de Maria, de Lázaro. Mas ele queria deixar uma lição que servisse para cada um de nós nesta manhã. Que quando nós esperamos no Senhor, nós devemos esperar para valer, com confiança, com certeza, de que Ele pode nos fortalecer, de que Ele pode fazer muito por nossas vidas. Quando nós morávamos lá no interior, lá em Umuarama, nós conhecemos uma família, numa cidade próxima, em Xambrê. Conhecemos lá um irmão que tinha muitos anos já na igreja adventista. Estava para lá dos seus 80 anos de vida. Estava mal, sendo consumido por um câncer. A família nos ligou dizendo isto. Eu estava passeando em Curitiba. Quando cheguei em Umuarama, eu não estava bem, eu também não estava querendo muito ir visitá-lo naquela condição. A família ligou, insistiu, venha, ele está pedindo por vocês, ele gostaria de vê-lo. E aquilo ficou na minha cabeça, e acabamos indo só no dia seguinte. Na noite seguinte, quando nós chegamos lá, irmãos, aquele homem estava sobre a cama. Quase não respondia mais nenhum estímulo. Um homem que sempre esperou no Senhor. Um homem que sempre teve a sua confiança em Deus. Ao chegar e vê-lo naquela condição, aquilo me chocou muito. Então me ajoelhei ao seu lado. Peguei a sua mão. E ali eu comecei a fazer uma oração. E surpreendeu a todos nós, quando ele começou a repetir baixinho as palavras da oração que eu estava fazendo. Eu podia em determinado momento estar chateado, revoltado pela condição que aquele homem estava e questionando a Deus na minha mente, no meu coração. Mas quando ele segurou a minha mão e apertou e repetiu as palavras da oração que eu fazia, eu entendi que quem espera no Senhor, espera até o fim. Ainda que esse fim pareça ser uma morte, ou melhor, um sono, para aqueles que logo verão o Senhor retornando. Foi reconfortante aquilo, irmãos. No dia seguinte ele faleceu. Nós fomos ao enterro e houve uma comoção geral. Todos estavam comovidos ao lembrar da noite anterior e de como aquele homem havia se comportado durante a oração, de tamanha confiança que ele tinha no Senhor. Isaías, no capítulo 40,
No versículo 31 diz o seguinte. Eu vou esperar que você abra a sua Bíblia. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Diz o seguinte. Mas os que esperam, em quem, irmãos? Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Capítulo 41, verso 10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te conforto, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. E versículo 13 deste mesmo capítulo 41 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu gostaria de falar tanta coisa, irmãos. Mas ao mesmo tempo, há necessidade de ser simples e dizer: irmãos, esperem no Senhor. Porque Ele renova as suas forças, Ele renova a tua vida. Quando Jesus chegou para encontro com Marta e com Maria, o cenário era desolador, as pessoas estavam chorando, estavam tristes, havia um defunto. Mas quando Jesus chega, a coisa fica diferente, tudo muda, o cenário muda, a vida muda. Marta leva a notícia para Maria: o mestre chegou e ele te chama. E eu quero dizer para vocês nesta manhã que o mestre está aqui e ele chama cada um de vocês para continuar confiando, para continuar entregando a vida, para continuar deixando ele atuar, mantendo a esperança, a confiança de que em breve, irmãos, não numa profecia maia em que o mundo acabará dia 21 de dezembro, mas em breve Jesus voltará. Que possamos fortalecer o nosso coração e a nossa esperança, e que possamos estar todos firmes, fortes, renovando as nossas forças para esse encontro com o Senhor.